Olá! Neste vídeo eu quero conversar com você sobre algumas possibilidades para a não melhora da doença de Meniere, mesmo sendo estabelecido o tratamento adequado. Vamos lá? Primeiro problema, diagnóstico incorreto. Gente, esse é de longe o motivo mais comum. Entendam que nem toda vertigem associada a sintomas auditivos pode ser classificado como doença de Meniere. Os critérios diagnósticos para Meniere são bem definidos e incluem a história de vertigem rotatória, ou seja, o paciente relata ver tudo girar, que pode durar de minutos a horas, associado a zumbido, perda de audição e ouvido tapado, geralmente em um único lado. E na audiometria, durante as crises, nós vemos uma perda auditiva muito característica da doença. Precisamos tomar cuidado porque existem outras doenças que podem parecer um Meniere, como a própria enxaqueca vestibular, e o tratamento será completamente diferente. Segundo motivo, hábitos comportamentais ruins. Eu preciso que você entenda que a doença de Meniere é uma doença crônica da orelha interna e, portanto, ela deve se manter controlada. E para isso é necessário ter uma alimentação equilibrada, sem abusos, fazer atividade física regular, ter medidas de controle de estresse, um sono de qualidade e controlar doenças crônicas como diabetes e pressão alta. É importante sempre acompanhar também exames laboratoriais desse paciente e entender se há algo a ser tratado ou otimizado. Terceiro motivo, dose inadequada da medicação. A doença de Meniere ocorre por uma pressão alterada dentro do labirinto e a medicação de escolha para melhorar o controle dessa pressão é a betaestina, que deverá ser utilizada todos os dias para prevenir novas crises de vertigem. E o que eu preciso frisar aqui é que alguns pacientes precisarão de doses altas até ser possível controlar as crises. Estudos mostram que doses mais altas da betaestina são mais eficazes no controle do que somente as doses prescritas em bula. Isso porque a porcentagem da medicação que é realmente absorvida pelo nosso organismo é muito pequena e o tempo que ela permanece também no organismo é muito curto. Por isso, até que o paciente apresente um bom controle das crises de vertigem, ele deve ser acompanhado de perto, até entendermos a dose necessária no caso dele. Alguns pacientes poderão ainda assim ser refratários, mesmo com altas doses de betaestina, e nesse caso outras medidas devem ser consideradas, como o corticoide intratimpânico. Quarto e último problema, estresse e ansiedade não controlados. Isso mesmo, é muito comum que pacientes com Meniere relatem que apresentaram uma crise após um período maior de estresse ou demanda emocional, mesmo diante de um tratamento adequado da doença. Além disso, em pacientes que já têm o diagnóstico de ansiedade, devem ser acompanhados também com o médico psiquiatra para avaliar se o quadro está bem controlado ou não. É muito importante que você tenha na sua rotina medidas de controle de estresse, que são atividades que geram a sensação de bem-estar, prazer, descanso, e isso pode incluir algum hobby, atividade física, terapia junto com um psicólogo, entre outros. Bom, espero que com esse vídeo eu possa ter esclarecido a você alguns motivos comuns que podem dificultar o bom controle de crises na doença de Meniere para que eles possam ser corrigidos. E por último, lembre-se, tenha um acompanhamento médico regular, se possível de um otoneurologista, que é o otorrino especialista em tontura, e evite a automedicação. Até a próxima!